Sentei o sarrafo em 5 livros no outro vídeo. Agora a gente vai falar de 5 livros que me agradaram demais, que foram, sem dúvida, os meus queridinhos de 2020. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Foi difícil escolher só 5, porque eu filtrei bastante as minhas leituras, tá? Em 2020, teve 3 livros que eu abandonei e aqueles outros 5 que eu falei que não funcionaram muito bem pra mim. De resto, todos foram muito bem escolhidos. Eu li bastante no Kindle e depois eu vou trazer um especial Kindle pra vocês também, tá? E aqui eu separei 3 livros. 3 livros. Olha, eu maluca, eu separei 5 livros pra gente conversar, tá? Vou começar com um e-book que chama Um Brinde àquele Filho da Pi. Não vou falar, mas tá aqui na capa. Vocês vão ver, do Jefferson Passos. E assim, Vitor Silos que me indicou esse livro. E eu fiquei chocada de uma maneira agradável e desagradável ao mesmo tempo. Todos os anos, Liv e as amigas dela se encontram na véspera do Natal. E elas têm uma tradição onde elas contam uma história. Liv é a bola da vez, naquele ano ela vai contar uma história, tá? E ela surpreende as amigas com o teor desse conto, tá? Na verdade, esse livro do Jefferson Passos, ele é um conto, ele tem 14 páginas, você lê super rápido. Mas assim, por que eu abri com ele? Porque eu não esperava o que aconteceu, tá? É um conto de traição, de violência e de vingança. E que quando acaba, e tipo, são 14 páginas, então eu não posso falar muito. Mas quando eu acabei de ler, eu falei assim, que pariu. Pode ser que o YouTube me deu uma gongada aqui, mas enfim, foi isso que eu falei. E fiquei, gente, como é que isso tá acontecendo? Não, gente, fiquei chocada, sabe? De uma forma positiva, porque eu não conhecia a escrita do Jefferson e eu achei maravilhosa, até procurei outras coisas para ler, e ao mesmo tempo me coloquei pensando, me vi pensando nas conclusões que a gente tira, baseado em fatos que deveriam ser averiguados. Ponto, só digo isso e digo para vocês, vão procurar este livro para ler para ontem, tá bom? Beleza, depois desse, vou falar de Rumo ao Sul. Preciso falar muito? Não preciso, porque se você me segue aqui no canal, já fiz vídeo de Rumo ao Sul e já postei várias vezes Rumo ao Sul lá no Instagram, tá? Esse livro aqui é da Faro Editorial, gente, ele tá todo marcadinho, porque ele tem muitas passagens delicadas, muitas passagens que me marcaram, e aqui a gente tem um pastor. Ele é o Asher, não é isso? Deixa eu falar o nome certinho. Ele é o Asher e o filho dele... Queria me lembrar o nome do filho do Asher, mas eu não me lembro. O garoto, é Justin, lembrei. O Asher, ele é um pastor numa cidadezinha do Tennessee. Teve enchente, um dilúvio, casas sendo arrastadas, e ele vai salvar uma pessoa e ele recebe ajuda de um casal e leva esse casal pra casa, porque esse casal também perdeu tudo. Só que é um casal gay e a comunidade não aceita isso, a esposa do Asher não aceita isso, entendeu? E as coisas desandam a ponto dele ter que sair da cidade fugindo e levou o filho embaixo do braço. E ele vai rumo ao sul porque ele tá procurando o irmão dele, tá? O irmão dele e ele tem uma história que você vai descobrir no decorrer da leitura. E esse é um livro bastante profundo, tá? Que mexe bastante com a visão religiosa de algumas pessoas e com alguns conceitos que a gente tem dentro da gente, tá? É uma leitura densa, eu ia falar pesada, mas ela não é pesada, ela é densa, e é um livro que me emocionou diversas vezes. Asher se tornou um dos meus personagens favoritos de 2020. A coragem que ele teve, apesar de toda a loucura que ele foi cometendo pelo caminho, o amor que ele tinha por aquele filho, sabe? A lealdade que ele descobriu em si mesmo com o que ele sentia. A necessidade de ser leal ao jeito que ele pensava e deixar de ser mais um cordeirinho dentro de uma sociedade mente fechada. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Se você não leu ainda, corre, compra. Eu não sei se ele tá em promoção, se não tá. Vocês sabem que eu sempre deixo os links aqui embaixo, mas esse é o momento de você procurar Rumo ao Sul. A gente tá passando por um momento na vida que muitas coisas precisam ser reavaliadas, e esse livro pode ajudar você a abrir alguns olhos.
E aí eu quero aproveitar para mostrar o trabalho primoroso que a Faro Editorial fez mais uma vez nessa edição. A gente tem algumas partes do livro, os capítulos estão aqui em preto, e o Justin, que é o filho dele, também narra algumas partes, tá? A parte que ele narra sempre é o tudo, e é muito legal. Dá uma olhadinha, tá? Esse livro saiu em primeira mão na Tag Inéditos e depois foi pra grade da Faro, tá? Dá uma olhada pra grade, tô achando que é Netflix, foi pro catálogo da Faro. Dá uma olhadinha depois no vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra você conhecer um pouco mais dessa história. Bom, já que eu falei da Faro Editorial lá com Rumo ao Sul, vamos falar novamente com o Invisível da minha musa Tarryn Fisher. E esse aqui é um dos livros que provavelmente muitas pessoas vão colocar na lista do não funcionou pra mim. E vão dizer pra mim que não funcionou, e eu vou falar que nem eu fiz com Fuck Love, vou falar assim, você leu errado, você não leu no momento certo, põe na estante e lê depois. Mas a verdade é que eu sei que Tarryn Fisher não fala o coração de todo mundo da mesma forma que ela fala o meu, tá? E depois que eu terminei de ler esse livro, eu conversei tanto com a Andrea quanto com o Vitor, e falei assim pra eles, gente, mas e o final? É aquilo ali? E será que aconteceu isso mesmo? Será várias dúvidas na minha cabeça, mas de um jeito diferente de uma casa no fundo de um lago. Acompanhar o crescimento da personagem, da Margot, foi uma coisa perturbadora, porém gratificante, sabe? Ver o tipo de pessoa que ela se tornou. Ela é louca? Completamente. Não tem como, sabe? Não tem como desculpar a Margot. Mas ela é uma louca muito interessante. Sem contar que esse livro, ele tem 2 crossovers, que quem já leu os outros livros da Tarryn vai descobrir aqui, é só prestar atenção. Se você já leu e não descobriu, fala comigo aqui embaixo que eu conto pra você quais são os crossovers, tá? E essa menina Margot, ela pode trazer algumas mensagens interessantes pra você, tá? Principalmente no que diz respeito à sobrevivência. Sobrevivência não só física, mas emocional e mental. O quanto que ela teve que abrir uma brecha dentro da realidade para poder de fato sobreviver, tá? Margot mora numa casa com a mãe e a mãe dela destrata ela, a casa é como se sugasse a alma dela, ela só tem um amigo na vizinhança, que é um rapaz de uma cadeira de rodas, o Juda, e gente, o que vai acontecendo na vida dela, não é assim, você não espera romance, sabe? Não espera thriller, espera uma coisa muito close to home aqui, é o que eu sempre falo dos livros da Tarryn. É uma coisa que pode acontecer com a garota que mora na casa da esquina, que é um pouco abandonada e que você vê entrar e sair e não dá nada por ela, tá? Então, Invisível, de fato, foi um dos livros que eu super amei ler no ano de 2020. Beleza? Tá na lista. Tinha que estar na lista. Tarryn Fisher, rainha do meu coração, tá? O próximo, romance de época. Pensaram que eu não ia falar, né? Falei mal de um romance de época no outro vídeo e agora eu vou falar bem nesse daqui. Um dos meus preferidos esse ano foi Tessa Dare, Um Amor Conveniente. Teve um casamento conveniente e agora tem um amor conveniente. E eu simplesmente adorei, tá? Me apaixonei por Tessa Dare quando eu li Romance com o Duque e de lá pra cá eu compro e consumo tudo que ela escreve. Gosto do jeito despojado dela, gosto das gracinhas que ela escreve, gosto das cenas hot, acho tudo muito legal, tá? E aqui a gente tem a Alexandra e o Chase, ela tem que arranjar emprego e ela vai trabalhar na casa dele, ajudando ele a criar 2 órfãos. E ele se acha um caso perdido, mas ela discorda e é aí que eles começam a namorar. Namorar? Não. Se enrolar? Se encantar? Por aí eles têm um rolo. E é isso que basta pra gente saber quando a gente tá lendo romance de época. É a receita de bolo que dá certo. É o casal onde ela quer ficar com ele quer ficar com ela, mas ele faz o durão, ela também faz o durão, às vezes ela é mais pobre do que ele, às vezes eles são da mesma classe social, não importa, o que importa é que a gente sabe que vai terminar bem, e é isso que a gente quer aquecer o coração. Então, se você é fã de romance de época, pode colocar esse daqui, maravilhoso, Um Amor Conveniente, na sua lista. Gente, sem contar que as 2 crianças desse livro são maravilhosas, de fazer a gente morrer de rir. A mais nova tem uma boneca chamada Millicent e a cada dia da semana
ela dá uma doença pra boneca, morre de tuberculose, morre de sei lá do que, ela sai inventando muitas coisas. São crianças extremamente carentes e que acabam se apaixonando pela Alexandra, assim como eu também me apaixonei. E pra fechar, um livro que eu acabei de ler, chama O Colecionador de Desejos, a capa tá aqui, é da Mia Sheridan. Nossa, e eu adoro a Mia Sheridan desde que eu li A Voz do Arqueiro. Uma bíblia, tá? Ele não tá aqui porque eu levei lá pra cima pra minha mãe ler. Uma bíblia da Universo dos Livros. Só queria dizer que a Universo dos Livros, quando mandou pra gráfica, pediu pra cortar com uma faca de manteiga cega o corte do livro, porque ele é todo ruim, o corte é todo ruim. Mas é só um aviso pra vocês não se assustarem quando o livro chegar aí, porque a diagramação tá muito legal, confortável, tá muito bonito. Eu queria estar com ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não fui lá em cima buscar, então a gente vai ter que ficar só com essa minha opinião. E aqui a gente vai conhecer a Clara. Ela é uma bailarina e ela foi pra Nova Orleans pra estudar balé lá, deixando o pai numa outra cidade, eu acho que Nova York, não me lembro agora, tá? E ela tá sozinha, ela tá começando a explorar a cidade, até que a vizinha dela contam pra Clara uma lenda do muro que chora. E essa lenda fala de um amor impossível que aconteceu em 1860, durante a Guerra de Secessão Americana. Guerra da Secessão Americana, né? Fiquei engasgada porque eu lembrei da história. E a Clara vai até... Ela se inteira um pouco mais sobre esse romance, ela vai até o muro e ela enrola o bilhetinho, porque esse muro, ele supostamente é o espírito da menina que tá presa lá, né, nas terras, que foi desse amor impossível de 1860. Supostamente ela realiza desejos, então a Clara faz um bilhetinho e joga pelo muro. Só que quem recebe o bilhete não é o fantasma. Quem tá do outro lado do muro é o Jonah, e ele foi um dia um advogado de sucesso, até que um acidente fez com que ele permanecesse agora 8 anos, já há 8 anos trancado por trás dos muros da casa dele, na residência da família, que tem o tal muro que chora. Gente, inspirado no Fantasma da Ópera em várias partes, em outras me lembrou um pouco a Bela e a Fera, mas temos dois personagens muito cativantes, que é o Jonah e a Clara. Ela é uma menina com um coração boníssimo e ele é um rapaz desfigurado que aprendeu a sua lição, que repensou a vida, que descobriu nas atitudes da Clara com ele um novo motivo para sair de casa, para encarar a vida e para ser uma pessoa melhor. Maravilhoso se fosse só isso. Porém, a gente tem um romance de 1860 entre um cara rico que vai pro exército, pra Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, gente, foi o sul contra o norte nos Estados Unidos, pró-libertação e pró-manter a escravidão nos Estados Unidos. Quem assistiu O Vento Levou é aquela guerra mesmo que a gente tá falando. Então, esse soldado, ele não foi como soldado, acho que ele foi como tenente, ele vai pra guerra porque ele tá apaixonado por uma jovem escrava negra, que é a Angelina, que na teoria, é o fantasma responsável pelo muro que chora. E eu vou dizer pra vocês que não é que eu não tenha me encantado com a história da Clara e do Jonah, muito pelo contrário, mas eu passava as páginas esperando o flashback de 1860, que eu queria muito saber o que aconteceu entre esse casal, por que eles ficaram separados, por que tem uma maldição prendendo, né, o fantasma dos dois naquela terra, naquela fazenda. Fantástico, muito bem escrito, emocionante, você não sente, são muitas páginas. Deixa eu ver se aqui a Amazon me diz quantas páginas são. Deixa eu ver. Não consigo ver aqui, que ele abre pelo aplicativo, eu não consigo ver. Mas são muitas páginas, não, 448 páginas, consegui. 448 páginas que eu não consegui largar e não consegui sentir. Em 2 dias eu tinha lido tudo e fiquei muito, muito satisfeita. Muito mesmo. Então essa é a minha última recomendação. Bom, falamos mal, falamos bem. Tenho mais algumas coisas para falar com vocês aqui pra frente, mas
Vamos parar por aqui, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, me indica aí um livro que você leu em 2020 que você gostou muito. E se você leu algum desses que eu li também e não gostou, fala comigo, dá a tua opinião, é muito importante pra mim. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!